Mestre Jesus, irmão querido, amado orientador, professor, acolhedor, esteja conosco, Mestre, nesse momento, nessa palestra, que possamos estar abertos a cada palavra, a cada direção que será nos dada hoje, que possamos estar abertos ao seu caminho, que possamos a cada pegada sua colocar os nossos pés, a cada direção dos seus olhos, que os nossos olhos também possam estar voltados para essa direção, que possamos ser luz, pelo menos um pouquinho próximo à luz que o Senhor foi e tem sido em nossas vidas. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Bom, como já foi colocado para vocês, hoje nós vamos continuar o nosso curso sobre o Atos dos Apóstolos. Essa é a quarta palestra, e nessa palestra a gente vai conversar um pouquinho a respeito do Atos dos Apóstolos, né, o versículo, capítulo 3, e um pedaço do 4. Né? Porque na palestra seguinte vocês vão continuar a conversar sobre o capítulo 4. Então, a gente vai falar um pouquinho do 3 e do 4. Eu não vou ler, até porque é longo, né? Então, eu vou inicialmente comentar o que existe nesse trecho do Ato dos Apóstolos e depois a gente poder conversar e entender o que ele significa para nós. Bom, no Atos dos Apóstolos 3, ele começa falando a respeito do fato de Pedro e João estarem seguindo em direção ao templo, mas antes de entrarem no templo, eles encontraram um coxo, né, uma pessoa deficiente que estava na entrada do templo pedindo esmola. E, pediram esmola também aos dois, a Pedro e a João. Ao invés de oferecer a esmola ao coxo, Pedro vira para esse indivíduo e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse indivíduo, ele se levanta, percebe que consegue caminhar normalmente e, muito feliz, extasiado, ele entra no templo, né, correndo e mostrando que ele tinha voltado a andar. As pessoas ali ficam admiradas porque a maioria conhecia esse homem que ficava ali, porque era costume ele ficar sempre pedindo esmola no mesmo lugar, então todos sabiam que ele realmente era um deficiente e ficam admirados com tudo aquilo que aconteceu. E imediatamente vão até Pedro e João, né, querer saber, querer conhecer quem eram aqueles indivíduos que teriam feito o milagre de fazer aquela pessoa que tinha deficiência voltar a andar. Percebendo que a população ali estava clamando por eles, né, vendo eles como aqueles que realizaram o milagre, Pedro volta para a população e diz que ele não realizou nada. Ele diz que ele, na verdade, ele só foi um porta-voz, mas que tudo que tinha sido feito em nome de Jesus. E que, portanto, o milagre tinha sido feito por Jesus e não por eles. Ele também começa a discursar falando sobre Jesus, falando que Jesus teria sido aquele que teria sido enviado para nos trazer os ensinamentos, mas que teria sido crucificado, escolhido para ser crucificado por aqueles que estavam ali, pelo povo. Mas que não havia motivo para eles se culparem, porque eles poderiam se arrepender e seguir um novo caminho, fazer novas escolhas, se converter a esse novo pensamento, entendendo que o que passou, passou, e que dali para frente eles poderiam fazer uma nova caminhada com escolhas melhores. Observando tudo isso, e aí a gente já está entrando no capítulo seguinte, aqueles que lideravam, né, ali o templo, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, eles ficaram, né,
Não vou dizer que sentimento os levou, mas possivelmente eles perceberam ali uma ameaça e mandaram prender os dois, Pedro e o João. E decidiram depois interrogá-los. E ao interrogá-los, eles então questionaram aos dois em nome de quem, né? Quem teria dado o poder a eles de dizer e fazer o que fizeram. Pedro, cheio do Espírito Santo, como é descrito no próprio Ato dos Apóstolos, responde que tinha feito o que fez em nome de Jesus. E esses irmãos, né, o Pedro não só falou que fez em nome de Jesus, mas falou sobre Jesus, o fato de que caminhou com Jesus, que Jesus havia sido crucificado, e esses, né, os sacerdotes perceberam que aqueles que estavam ali não eram pessoas quaisquer. Eles realmente eram apóstolos de Jesus, haviam conhecido Jesus, haviam andado com Jesus. E havia um outro problema. Aquela pessoa que era deficiente, que pedia esmola e que agora estava andando, também estava ali. E os sacerdotes, eles também o conheciam. Então, até para eles era inegável que algo tinha acontecido ali. Então, eles se reuniram e simplesmente se perguntaram: o que que a gente faz? Porque é inegável que algo notório aconteceu, né? Porque ele está ali em pé, a pessoa que antes não podia andar. E muita gente tinha visto aquilo acontecer. Eram dezenas, milhares de pessoas que estavam ali e viram tudo aquilo acontecer. Eles não podiam simplesmente prender sem uma justificativa melhor. Então, nessa, né, dúvida do que fazer, eles decidiram, então, apenas ameaçar João e Pedro. Então, chamaram os dois e disseram para eles que eles poderiam ser soltos, mas que eles exigiam que os dois não voltassem a fazer aquilo, parasse de pregar em nome de Jesus. E o que o Pedro respondeu é que não faria isso. Porque, segundo Pedro, como seria justo eles ouvirem aqueles que ali estavam antes de ouvir a Deus? Como seria justo dar razão a eles e não dar razão a Deus? Né? Uma vez que, seguindo os ensinamentos de Jesus, fazendo o que Jesus fazia, eles estariam seguindo, né, as ordens de Deus, a vontade de Deus. Mesmo com essa recusa de Pedro, os, né, sacerdotes perceberam que eles não poderiam fazer muita coisa, né, e temendo uma comoção pública, eles decidiram soltá-los a si mesmos. Então, esse é o trecho, né, que nós vamos conversar hoje. E um primeiro ponto importante para a gente entender aqui é sobre o milagre em si. Na Bíblia, né, o Novo Testamento, nós vemos Jesus, né, enquanto ele estava, né, encarnado, fazendo vários milagres. Né? Toda vez que nós lemos alguma passagem, né, da vida de Jesus, existem milagres sendo descritos. E agora nós vemos milagres acontecendo, mas por intermédio dos seus apóstolos. E aí a questão é o seguinte, né? Teria esses apóstolos tal poder de fazer esses milagres? Se a gente pegar um trecho de João 14, 12, a gente vai ler o seguinte: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Esse é um trecho em que Jesus diz que ele não seria o único a fazer milagres. E todo aquele que cresce, que tivesse a crença nele, poderia fazer não só o que ele fazia, como muito mais. E o interessante sobre esse trecho de João é que ele não está dizendo que os apóstolos fariam, mas todo aquele que acreditasse em Jesus. Então, ele estava ali colocando isso para todas as pessoas. Então, não só os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, que conviveram com Jesus, que conheceram Jesus, seriam capazes de fazer milagres. Mas todo indivíduo
que tivesse a crença. Tá, mas aí então nós vamos entender que precisa acreditar em Jesus. Então, essa capacidade de fazer milagres estaria, então, restrita aos cristãos. Não. Porque quando Jesus fala em acreditar nele, Jesus não estava falando em acreditar na pessoa de Jesus. Ele estava falando em acreditar nos ensinamentos que ele estava trazendo. Então, não é a questão de se você acredita em mim, se você segue, né, o que eu falo e acredita que eu sou o Messias, você fará milagres. Não, se você acredita nos ensinamentos que eu trago. Por diversas vezes, Jesus nos traz que através dos ensinamentos que ele, né, veio nos esclarecer, é que nós conseguiríamos alcançar o conhecimento e, portanto, o reino dos céus. Então, a gente já percebe que os milagres não estariam restritos a Jesus. E que também não estariam restritos aos apóstolos. E sim a todo aquele indivíduo que acreditasse nos ensinamentos de Jesus. E quando eu falo acreditar, é acreditar de coração. É tentar colocá-los em prática. É ter a fé e compreender o que esses ensinamentos efetivamente significam nas nossas vidas. Mas aí a gente pode partir agora para um terceiro questionamento. Mas será que nós, né, que não somos Jesus, que não somos apóstolos, que não estivemos lá, pelo menos não lembramos disso, será que nós faríamos esses milagres que Jesus fez e que Pedro agora, né, nós vimos na descrição, no Atos dos Apóstolos 3, ele acabou de fazer, né, com esse indivíduo que tinha uma deficiência? Será que nós seríamos capazes de fazer um coxo andar, um cego enxergar, uma pessoa que já morta voltar à vida, como a gente vê descrito várias vezes? Eu diria que sim. E eu diria que sim por alguns motivos. Primeira coisa, vamos entender que nós temos o que vocês já conhecem como a mediunidade de cura. A mediunidade de cura é justamente, né, a possibilidade, com a ajuda dos irmãos espirituais mais esclarecidos, auxiliar na cura dos encarnados. Então, médiuns que têm essa proposta da mediunidade de cura podem, com auxílio da espiritualidade, levar o alívio e levar a cura para os indivíduos. Mas essa cura material, ela só vai acontecer se for necessário, se for útil e necessário. Então, muitas vezes, a cura não acontece, não é pela falta de fé ou pela falta de capacidade de um médium, é porque, efetivamente, aquela doença, aquele problema, ele tem uma utilidade, ele tem um motivo para existir, mas isso não significa que não possa acontecer. Nós temos um outro caso que todos já devem ter ouvido, de pessoas que estavam muito doentes, que estavam já com a certeza que desencarnariam e, através da fé, encontraram a cura. Mas nós precisamos compreender, e ter isso bem claro nas nossas mentes, que a cura principal que a mediunidade promove é a cura espiritual. O objetivo principal é o alívio emocional e a cura espiritual. A cura material, ela só vai acontecer se for realmente útil e necessário. Mas, e quando não é? Então, quer dizer que nós, né, que não somos Jesus, não somos os apóstolos, mas não temos a proposta da mediunidade de cura, ou se às vezes até temos, né, não conseguimos fazer essa cura, né, fazer alguém voltar a andar, um cego voltar a enxergar, então quer dizer que nós ainda não conseguiremos fazer estes milagres? Conseguiremos. Mas precisamos entender, só um minutinho, precisamos entender que esses milagres,
eles não necessariamente serão fantásticos, como a gente vê descrito na Bíblia, mas não são menores por isso. Todos nós temos a possibilidade de fazer um cego voltar a enxergar. Todos nós temos a possibilidade de fazer um coxo voltar a andar, de fazer um morto voltar à vida. Mas entendendo o que é esse enxergar, o que é esse voltar a andar e o que é esse voltar à vida. Porque muitas vezes, quando a gente vê a descrição na Bíblia, nós sempre pensamos na coisa física, o cego físico voltar a enxergar. A pessoa que tem uma deficiência física voltar a andar. Uma pessoa que está biologicamente morta voltar à vida. Mas será que nós não podemos fazer isso, mas em um outro âmbito da vida dessa pessoa? Se eu continuar, eu vou acabar me demorando. Fala, apoio. Eu queria entender se a gente pode, dessa forma, pensar assim, ajudar um coxo a andar, a voltar a andar. Se a gente se reúne numa vaquinha como a N, né, sempre coloca aí para gente, e a gente compra algum equipamento que ajude essa pessoa a andar, isso poderia ser considerado um milagre para aquela pessoa, que não teria condição de ter isso. Né? Ou alguém com uma visão muito ruim e que as pessoas conseguissem fazer um óculos ou uma cirurgia, alguma coisa. Então, isso também a gente pode considerar como milagre? Sim, óbvio que sim. A questão, o nosso grande problema é sempre ver o milagre como essa coisa grandiosa, né? Um grande feito que, né, contesta a ciência, que vai contra tudo que é considerado como normal. Mas, gente, os milagres acontecem todos os dias. Vou pegar o exemplo que a Suzana colocou, que foi maravilhoso. Uma pessoa que tem dificuldade, muitas vezes, de se locomover, tem um problema físico, não tem um poder aquisitivo para conseguir uma cadeira de rodas, por exemplo. Quando ela recebe uma doação de uma cadeira de rodas, que as pessoas, alguém tem e doa, ou um grupo de pessoas se junta para comprar, isso é um milagre, sim, na vida dessa pessoa. É um milagre não só pelo fato dela ter voltado a andar, mas porque isso vai permitir a ela repensar a forma de enxergar a vida. Porque esse é o verdadeiro milagre. Simplesmente ela ter a possibilidade de, com a cadeira de rodas, se deslocar do ponto A para o ponto B, é uma coisa importante, mas o milagre verdadeiro é o que isso vai possibilitar. O fato dela começar a ver as pessoas com uma outra forma, de perceber que ela não está sozinha, de perceber que existe alguém que a quer bem, de perceber que existe bondade no mundo, de perceber que ela, mesmo com aquela deficiência, ela ainda tem a capacidade de continuar lutando, de continuar vivendo. E isso são milagres que, eu vou dizer sinceramente, são muito maiores do que um coxo voltar a andar. Porque voltar simplesmente a andar é uma coisa que chama a nossa atenção. Mas o milagre verdadeiro é a modificação que isso vai fazer. Tanto que Jesus sempre disse, né, quando ele fazia os milagres, foi a tua fé que te curou. E a gente sabe que possivelmente várias dessas pessoas voltaram a ter os seus problemas. Porque a gente não tem, né, depois da Bíblia, o que aconteceu depois com a pessoa que voltou a andar. Será que ela sempre continuou andando ou voltou a ter problema? Por quê? Porque se a fé que te curou, se a sua fé te curou, você não precisa, não é questão só de ter, você tem que manter. O que você fez com este milagre que você recebeu? O que aconteceu com aquela pessoa que Jesus possibilitou voltar a andar? O que aconteceu com este indivíduo que nós vimos agora, que Pedro ajudou a voltar a andar? Será que isso modificou a vida dele? Ele passou a ser uma pessoa melhor por isso? Porque se sim, esse foi o milagre. O milagre não foi simplesmente ele poder ficar de pé. O milagre foi o que isso possibilitou.
Então, foi maravilhoso, Suzana, exatamente isso. Quando você ajuda alguém, você vai estar, talvez não fazendo o milagre, mas possibilitando que o milagre aconteça. Porque quem vai fazer mesmo o milagre acontecer é o indivíduo. E isso nós podemos fazer. Não são grandes ações. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar a comprar uma cadeira de rodas. Tudo bem, você pode fazer uma pessoa voltar a andar sem precisar ajudar financeiramente. Porque muitas pessoas estão aleijadas, sem conseguir andar, mesmo tendo as pernas fisicamente perfeitas. Porque elas estão no chão sem conseguir andar por questões emocionais. Porque elas não conseguem andar na vida. Elas não conseguem ver futuro. Elas se sentem paralisadas diante das dificuldades. E às vezes um conselho seu, um ombro amigo, um carinho que você faça, você permite ela se levantar daquela zona, não vou nem dizer de conforto, mas naquele ambiente que ele criou para si, de desesperança, de medo, e ela volta a caminhar. O que é um milagre tão grande quanto? Fala, moderador. O Anderson gostaria de falar, tá bom? Anderson. Não está dando para eu te ouvir, não, Anderson. Não está aparecendo que você está no mudo, mas não está saindo som. Qualquer coisa, depois você conseguir, você volta. Mais alguém, Fred? Então, não sei se alguém aqui já tinha parado para pensar nisso. Vocês possivelmente possibilitaram várias pessoas a voltarem a caminhar. Quantas vezes durante a vida de vocês encontraram aquela pessoa que estava estagnada, acreditando que não tinha futuro, que a vida não tinha sentido, e você simplesmente dedicou um tempo a essa pessoa, você dedicou o seu carinho a essa pessoa, e hoje você vê essa pessoa progredindo na vida. Você ajudou Posso ela a tentar? voltar a andar. Pode. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Tá, muito obrigado, Tiana. Desculpe interromper. Quando você citou os milagres que Jesus fez, assim, muitas vezes ele fez um milagre, mas a pessoa não conseguiu manter, não é isso? Eu consigo visualizar isso muito no mundo atual. Eu vejo pessoas, por exemplo, que tinham uma vida pregressa, às vezes com alguma situação, bebia bastante, usava drogas, de repente ela chega, ela decide procurar uma igreja, né? Estou o exemplo mais comum aí. E aí ela fica por um tempo naquela igreja, exercitando a fé dela, né? Acreditando naquilo, e de repente, eu acho que no momento ela se entrega novamente ao vício e consegue, o tempo que ela não consegue manter a fé, ela acaba voltando ao vício e voltando à vida de antes também. Então, muitas vezes, eu vejo as curas que Jesus praticou na época com muita semelhança com situações assim. Isso poderia ser um exemplo prático do que Jesus praticava, e essas pessoas que ele curou, de repente, perderam aquele benefício que, vamos colocar benefício entre aspas, né, que Jesus deu? Obrigado. Vamos lá. Primeiro, as pessoas não perderiam o benefício que Jesus deu, porque Jesus não deu nada. Né? Como foi a sua fé que te curou? Foi você que fez. A criação e a construção é sua. Jesus auxiliou no processo. Mas é muito interessante esse exemplo que você deu, Anderson, porque eu fico imaginando, né, porque nós estamos aqui, né, especulando, né, a gente não pode dizer que todas, né, que alguma pessoa daquelas que recebeu o milagre, depois voltou a ser uma pessoa que não consegue andar, porque a gente não sabe, mas vamos supor que realmente algumas dessas pessoas não tivessem conseguido manter, né, se manter no caminho correto e tenham voltado ao seu estado, né, anterior. O que aconteceria se Jesus encontrasse essa pessoa de novo? Eu acho que todos aqui têm a resposta. Jesus faria o quê?
a mesma coisa, de novo. Né? Eu acho que todos aqui conseguem, né, imaginar Jesus novamente auxiliando aquela mesma pessoa. Ou alguém aqui acha que Jesus ia falar assim, ah, não, eu te ajudei daquela vez, você voltou, agora não vou te ajudar de novo. A gente sabe que ele nunca faria isso. E isso é importante porque se o nosso objetivo, como tema da nossa conversa de hoje, é seguir os passos de Jesus, nós temos que aprender a fazer isso também. Porque, gente, recaídas fazem parte do progresso. Quem aqui se propôs a mudança e não teve recaídas, eu vou dizer que está mentindo. Porque mesmo que você não se lembre, em algum momento você recaiu. Nem que fosse só em pensamento, mas você recaiu. A recaída faz parte, porque durante o processo de aprendizado, você tem que construir esse aprendizado em você. E aí você vai estar sujeito a situações que vão te possibilitar a oportunidade de colocar isso em prática. Enquanto este aprendizado não estiver consolidado, nós podemos cair de novo. Então, as recaídas fazem parte. Uma pessoa que, por exemplo, usando o exemplo que o Anderson colocou, procura uma religião em busca da mudança, né? Ela, muitas vezes, dependente do álcool, procura uma religião, seja ela qual for, buscando a mudança. E ela consegue, mas ela depois tem uma recaída. Isso faz dela uma pessoa menor? Não, isso faz dela uma pessoa humana. Porque as recaídas acontecem. A questão é que nós temos que levantar e continuar seguindo. É você, depois de uma recaída, compreender que isso faz parte do processo e que você não é fraco por isso, você é humano, passível de erros, e que você pode levantar e continuar seguindo. E qual é o papel nosso em auxiliar? É auxiliar quantas vezes forem necessárias. Assim como Jesus pediu, né, que perdoássemos 70 vezes 7, o auxílio é a mesma coisa. Então, buscando essa pessoa novamente a essa religião, se lá estiverem pessoas esclarecidas, seguindo os ensinamentos de Jesus, essa pessoa vai receber o auxílio de novo, e quantas vezes forem necessárias. Porque este processo, né, esses pequenos milagres que acontecem na nossa vida, que transformam a nossa vida e nos fazem crescer, eles acontecem por construção nossa, mas nós somos falíveis. Então, erros, recaídas fazem parte da nossa jornada. Então, se você auxiliou uma pessoa que estava estagnada na vida a voltar a andar, a voltar a progredir, e lá na frente ela estagna de novo, ajude-a novamente. Se você tem essa possibilidade, ajude-a novamente. Eu garanto que ela não é a mesma pessoa. Porque mesmo que ela tenha tido uma recaída, todo o aprendizado angariado faz dela uma pessoa diferente e uma pessoa melhor do que ela era. As nossas quedas nos tornam mais fortes. Então, toda a recaída que eu tive durante a minha história faz de mim uma pessoa melhor hoje. Eu consigo levantar com mais rapidez, eu consigo levantar com mais perseverança, até o momento em que eu não vou cair de novo. Mas nós, neste papel de discípulos que queremos seguir a Jesus, temos que ofertar esse auxílio quantas vezes forem necessários. Obviamente, respeitando o nosso limite, porque também somos seres humanos. Da mesma forma que nós temos a possibilidade de fazer, né, uma pessoa que está não fisicamente, mas emocionalmente aleijada, vamos colocar assim, um coxo emocional, que não consegue caminhar, nós também conseguimos fazer cegos enxergarem. Quantas vezes nós não vemos isso acontecer com o nosso irmão ou nós mesmos? Não passamos por situações que nós estamos totalmente cegos diante da vida. A vida está ali te dando oportunidades o tempo todo para você aprender e você não
consegue ver. A pessoa que está do seu lado enxerga, não está vendo que o caminho está aqui, não está vendo que o melhor para você é isso, mas você não consegue ver. Nós, muitas vezes, ficamos cegos por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso medo. Isso aí vai variar e vai depender de cada um. Mas isso nos cega e nos dificulta ver à frente. Nos dificulta enxergar as oportunidades que a vida nos oferece. E como amigos, como seguidores de Jesus, o que que muitas vezes nós vamos fazer? Auxiliá-los a voltar a enxergar. Aconselhando, apoiando, mostrando com o próprio exemplo um caminho a ser seguido. Porque muitas vezes a gente acha que a gente só pode ajudar o outro aconselhando, mas o nosso exemplo é uma das melhores formas de auxiliar o próximo. Porque muitas vezes enxergando o milagre acontecendo na sua vida, o seu irmão constrói o milagre na própria vida. Então, ao ver você caminhar, ao ver você seguir determinados caminhos, muitos podem olhar e falar, eu também quero isso para mim. Mas nós também temos a possibilidade de auxiliar esses irmãos a conseguir enxergar essas oportunidades, levando um carinho, levando um conselho. Nós temos profissionais que fazem isso? Temos. Mas quer uma pessoa que mais faz isso é um amigo. Quantos amigos nós já não ajudamos dessa forma? Outro que faz muito isso, pais. O que são os pais, senão aqueles que tentam auxiliar os filhos a enxergar o caminho que está à frente, que muitas vezes ele tem dificuldade de enxergar. Mas precisamos entender que, como Jesus colocava, o milagre de recuperar a visão não vai ser dado a esse indivíduo por você. É esse indivíduo que vai conquistar esse milagre. Portanto, você mostrar para o seu irmão o melhor caminho a seguir, dentro do seu ponto de vista, não significa que ele vai conseguir enxergar isso, ou que ele vai aceitar isso. Para que ele aceite isso, ele tem que construir isso nele. Então, nós também não podemos exigir do outro a mudança. Já imaginou se Jesus exigisse às pessoas que elas simplesmente recebessem um milagre, a pessoa não quer, e Jesus obrigasse? Pedro entrando, por exemplo, no templo, e aí falasse, levanta-te e anda, e o coxo falou, não quero. Não, você é obrigado a levantar e andar? Lógico que não. Então, por que nós queremos muitas vezes obrigar os nossos irmãos a enxergar aquilo que a gente enxerga e ele não consegue? Por que muitas vezes nós queremos obrigar os nossos irmãos a caminhar, sendo que para eles ficar parado, estagnado, no ponto de vista dele, é a melhor coisa? Nós podemos oferecer o auxílio assim como Jesus fazia, assim como Pedro fez. Mas o milagre quem faz é aquele que recebe. Então, aí nós precisamos trabalhar a nossa vaidade, entendendo que nós temos que oferecer, mas sem esperar algo em troca. O que é muito difícil ainda para nós. Porque quando nós não esperamos um obrigado, nós esperamos pelo menos o aceite do presente que nós estamos oferecendo. Mas nem sempre isso vai acontecer. Fala, Fred. Pergunta, viu? Então, o milagre quem faz somos nós mesmos. Só precisamos pensar o que nos foi dito. Sim, mas como nós somos ainda seres em aperfeiçoamento, falíveis, não vou dizer ignorantes, né? Porque ignorantes nós não somos mais, mas nós ainda temos muita coisa, né? Para compreender. Nós sempre precisaremos do auxílio.
Então, mesmo que nós cheguemos hoje à conclusão, o milagre na minha vida, quem faz sou eu, isso não quer dizer que eu não precise mais da ajuda. Por quê? Por mais que eu tenha a responsabilidade e o poder de exercer o milagre, de construir esse milagre na minha vida, eu preciso do auxílio daqueles que vão, muitas vezes, me esclarecer como fazer isso, me apoiar neste processo. Então, o papel daquele auxiliador, que foi o papel de Jesus, que foi o papel do Pedro, que é o papel de todos nós na vida dos nossos irmãos, é sim ainda necessário. Porque nós precisamos do auxílio para voltar a enxergar que nós somos capazes. Fala, Fred. Nosso apoio técnico colocou: Jesus sempre perguntava o que queres que te faças. Perfeito. Por quê? Porque ele não queria impor nada a ninguém. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Ele sempre ofereceu auxílio. Mas ele respeitava o livre-arbítrio daqueles que o seguiam. Então, quem somos nós para queremos exigir? Se Jesus, que era, que é quem é, com o poder que tem, não exige nada de nós, por que nós, ainda engatinhando na evolução, achamos que temos o poder de exigir? Será que nós não temos que parar para pensar um pouquinho melhor sobre isso? Nós temos a capacidade de fazer os milagres que Jesus fazia, né? A gente já está descrevendo alguns aqui. Mas nós precisamos entender a responsabilidade disso e, principalmente, entender que isso não nos faz melhor. Isso, na verdade, nos faz iguais. Jesus não só ajudava um coxo a andar, um cego a enxergar, mas a gente vê descrito em alguns pontos, como o caso de Lázaro, a questão dele fazer alguém voltar à vida. Será que nós podemos fazer isso também? Basta que nós coloquemos a nossa mão na consciência e vamos lá buscar nas nossas lembranças momentos em que basicamente nos sentimos mortos. Muitas vezes, diante da dificuldade, diante da tristeza, diante da revolta, nós nos sentimos fora desse mundo, nós nos sentimos não fazendo parte dessa vida. Como se essa vida não fizesse sentido para nós. Como se nós não estivéssemos vivos. E o que nos fez voltar a sentir a vida? O que nos fez voltar a ver a beleza da vida? O que nos fez voltar a viver? Isso foi um milagre. Que talvez não tenha sido uma pessoa, mas várias pessoas que possibilitaram que eu construísse esse milagre na minha vida. Aquela pessoa que me deu um conselho, aquele que me deu um sorriso, aquele que me deu um abraço, aquele que me deu um apoio. Todas essas pessoas foram indivíduos que me auxiliaram a construir este milagre de voltar a viver de verdade, aproveitando a vida de uma forma útil para o meu crescimento. Fala, Fred. Do jeito que está chegando para mim, eu acho que, de repente, você puder falar um pouquinho, é o seguinte. Então, assim, se tudo der errado, se eu me julgar um fracassado, será que outras oportunidades não vão chegar para mim? Ou, assim, deu errado, não tem mais oportunidade, entendeu? Não tem mais oportunidade de ter um novo começo, ou recomeçar. Vamos lá, ninguém é fracassado, porque o fracasso, ele significa final, não é? Você tem sei lá, um campeonato, um esporte qualquer, um campeonato de futebol. O time foi lá, jogou todas as etapas necessárias e no final ele perdeu. Ele só sabe que perdeu quando chega no final, não é? Essa é a questão, como é que eu posso ser um fracassado se não tem final?
se a minha vida é eterna? Eu posso tropeçar, eu posso encontrar obstáculos, mas não fracassar. Até porque estes obstáculos, esses tropeços, eles me ajudam a vencer. Quantas vezes, depois de uma queda, nós encontramos as respostas? Quantas vezes, envolvidos pela dor, nós encontramos o acalento ou aquilo que nós tanto buscávamos? Né? Cada um aqui deve lembrar em um momento da vida de grande dor que foi um momento de grande aprendizado também. É por isso que quando nós temos essa ideia, se eu pudesse voltar no tempo, eu deixaria de fazer isso, ou eu não passaria por essa situação. Se você voltasse no tempo e deixasse de fazer algumas coisas, ou deixasse de passar por determinadas situações, você não seria quem é hoje. Porque você hoje é uma construção dos seus acertos e dos seus erros, das suas vitórias e dos seus tropeços. Se você hoje tem a consciência de que no passado o que você fez foi errado, você só tem essa consciência hoje porque passou por essa situação. Conseguiu refletir sobre isso. Então não existe fracasso. E como a vida é eterna, eu sempre terei novas oportunidades. O milagre está batendo na minha porta a cada segundo da minha vida. Não vou nem dizer todo dia, é a cada segundo da minha vida. Quando você sai de casa num dia chuvoso, irritado, porque tem que pegar um ônibus para ir trabalhar, porque no seu trabalho nada dá certo, porque o seu chefe é chato, e você sai resmungando, e alguém passa por você que não te conhece, te abre um sorriso e te fala, bom dia. Se você se permitir, isso vai mudar o seu dia inteiro. E vai ser um grande milagre. Se você se permitir, você vai entender que esse bom dia que essa pessoa está te desejando, não quer dizer que o seu dia está bom. Às vezes a gente responde assim, né? O que tem de bom? Né? Quando a gente está de mau humor e alguém fala bom dia, você fala, o que tem de bom? A pessoa que te fala bom dia, ela não está dizendo que o dia está bom, ela está te desejando um bom dia. Mas para construir esse bom dia, você vai ter que fazer o quê? Se abrir. E, gente, esse bom dia vai permitir um milagre gigantesco na sua vida. Porque essa mudança na forma de ver, na forma de encarar o seu dia, pode fazer com que o seu dia seja maravilhoso. Basta que você se abra para isso. Fala, Fred. Olha só, somos limitados como seres ainda em construção. Então, quando tentamos ajudar um irmão de caminhada e não conseguimos que esse enxergue como pode melhorar com mudança de atitude, devemos nos afastar ou continuar tentando? Isso quem tem que definir é cada um de nós, porque nós precisamos entender e compreender os nossos limites. Eu não posso dizer você tem que se afastar ou você tem que continuar tentando. Já imaginou eu chegar para uma mãe e falar assim, não, desiste do seu filho e se afasta. Não é assim que funciona. O que a pessoa tem que fazer é avaliar os seus próprios limites. É repensar a sua estratégia de levar o auxílio. Porque muitas vezes você está tentando levar o auxílio e essa pessoa não está querendo receber o auxílio e talvez a questão seja você mudar a forma como você está levando esse auxílio. Porque às vezes você está levando como uma imposição, sabe, aquele, sou dono da verdade, eu sei o caminho certo e você está errando. Será que não seria uma forma de eu ir com carinho, não, de uma forma diferente, não agressiva? Será que este irmão precisa mais do meu exemplo do que das minhas palavras? Mostrar para ele que outros caminhos são melhores, mostrar para ele com a minha vida, com os meus atos. Você não precisa desistir. Você pode continuar tentando, mas não necessariamente precisa ser da mesma forma. Até porque, gente, nós somos os únicos indivíduos que tentamos fazer a mesma coisa milhares de vezes, da mesma forma, e queremos que aconteça um resultado diferente. Nós temos que avaliar
Agora, existem momentos em que você vai ter que se afastar, mas lembre-se, afastar não é desistir. Se afastar é respeitar o espaço do outro, é respeitar o limite do outro e, principalmente, respeitar o seu. Porque quando o auxílio ao próximo está trazendo prejuízo a você, tem algo errado. Se você está se destruindo, tentando ajudar o próximo, tem algo errado. A caridade, ela tem como objetivo levar amor ao próximo e a você mesmo. É fazer o crescimento do próximo e o seu mesmo. Então, se algo aí, na forma como você está fazendo, como você está agindo, está te trazendo dor, está te trazendo sofrimento, está te trazendo prejuízo, tem algo errado. Aí, nesse momento, eu aconselharia, se afaste e repense. Por quê, gente? Porque às vezes a gente precisa simplesmente dar um tempo. Quantas vezes alguém não tentou aconselhar a gente de alguma coisa e a gente não aceitou de jeito nenhum? E depois de um tempo, a pessoa já estava longe, você parou para pensar, mas não é que era verdade aquilo que ela estava dizendo? Às vezes você precisa desse tempo para refletir. Às vezes você precisa vivenciar outras situações. Mas isso quem vai ter que avaliar é cada um de nós. Para tentar entender os limites, nossos limites, a gente precisa se conhecer. Quais são os meus limites? Até onde eu posso ir? Qual é a linha que separa o meu amor ao próximo e a minha falta de amor a mim mesmo? Porque eu já estou me machucando. Isso é uma coisa que só nós podemos avaliar. Aqueles que estão ao nosso redor podem nos aconselhar, olha, vai com calma. Você está se machucando querendo levar o auxílio ao próximo. Mas nós precisamos nos conhecer. Então, conheça a si mesmo, avalie os seus limites e entenda, se afastar não é desistir. Muitas vezes você precisa dar alguns passos para olhar a situação de fora e reavaliar a sua ação. Fala, Fred. Vamos lá. A caridade começa com você mesmo? Mas ela começaria de onde? Porque vamos imaginar, né? Estamos aqui hoje são 30 pessoas assistindo. Imaginemos que nós somos a população total da humanidade. Cada um de nós um indivíduo. E aí o Fred faz essa pergunta, a caridade começa com você? Qual a resposta que cada um daria? Porque se cada um de nós responder, não, começa com outro, não começa com ninguém. Então, ela tem que partir de algum ponto. E o único lugar que eu tenho poder é em mim. Eu não tenho o poder de fazer a Suzana uma pessoa caridosa, eu não tenho o poder de fazer o Fred uma pessoa caridosa, mas eu tenho o poder de me colocar nessa posição. Então, ela tem que partir de nós. A caridade tanto para com o outro, quanto para conosco. Então, nós, como seguidores de Jesus, nós temos que estar dispostos a oferecer o auxílio para que o outro construa um milagre em sua vida e também, ao mesmo tempo, nos abrir para receber o auxílio e construir um milagre na nossa vida. E entendendo que, às vezes, a gente não vai precisar de um terceiro. Porque o que acontece? Às vezes a gente pensa, então, eu levo o auxílio e o outro constrói um milagre na vida dele. Alguém me traz o auxílio e eu construo um milagre na minha vida. Mas, às vezes, quando eu levo o auxílio e eu ajudo o outro a construir um milagre na vida dele, eu, consequentemente, também estou me ajudando a construir um milagre na minha vida. Porque quando eu desejo um bom dia para Suzana, mal-humorada, indo trabalhar, não só ela tem a oportunidade de repensar o dia dela, mas eu também. Porque às vezes esse bom dia sai automático, sabe? Cordialidade, costume, e às vezes eu tenho a possibilidade, mas meu dia pode ser melhor. Vamos olhar para esse dia chuvoso de uma outra forma, vamos ver as oportunidades que esse dia me oferece. Então,
Como eu disse, o milagre está acontecendo na nossa vida a cada segundo, milésimo de segundo, né? Existem as possibilidades desse milagre ser construído por nós, mas nós precisamos estar atentos para enxergar isso e dispostos a trabalhar isso nas nossas vidas e a manter isso, né, durante a nossa jornada. Então, eu acho muito interessante esse passo, né, essa parte inicial, né, desse capítulo do Ato dos Apóstolos, que mostra efetivamente os apóstolos ali, fazendo o papel que Jesus fazia, e mostrando que nós também podemos. Nós também podemos fazer o que Jesus fazia, que era levar o ensinamento, que era levar o auxílio, que era levar o amor ao próximo. Não foi à toa que Jesus, após, né, desencarnar, ele retornou e ficou ali com seus apóstolos, fortalecendo neles a fé. Vocês viram isso nas palestras passadas. Preparando estes apóstolos para que eles pudessem, a partir dali, seguir sem a presença física de Jesus. Mas com a certeza que Jesus estava no coração de cada um deles. E eles não eram melhores do que nós. Vamos parar para pensar. Eu não estou aqui, né, na tentativa de me comparar a um apóstolo de Jesus, quem sou eu? Mas vamos pensar em todo o processo de crescimento, nos comparando com os apóstolos, não quem eles são hoje, mas quem eles eram naquela época. Quem teve mais acesso ao conhecimento, aos ensinamentos? Eles ou nós? Quem teve mais acesso aos ensinamentos de Jesus, porque eles tiveram pelo fato de estarem lá com Jesus. Mas nós tivemos a oportunidade de receber os ensinamentos de Jesus que ele deixou, que os próprios apóstolos deixaram, e que tantos outros deixaram depois deles. Então, nós temos sim a capacidade. Só precisamos acreditar nisso. Mas, entendendo a responsabilidade. Porque logo depois que Pedro faz o milagre, né, permite que o milagre aconteça, e, né, aquela pessoa sai saltitando pelo templo, toda a população vai aclamando os dois, né? As pessoas ficaram maravilhadas. E o que Pedro diz? Não fui eu, foi Jesus. Isso é um sinal enorme de humildade, porque Pedro poderia ter assumido aquilo para ele. Foi ele que pediu para que o coxo levantasse e andasse. Mas ele sabia que ali ele estava trabalhando em nome de Jesus. Então, essa humildade nós precisamos compreender. Nós temos a nossa participação, obviamente, nós também não podemos, né, nos menosprezar e achar que somos apenas ferramentas. Ah, não, eu sou um martelo usado por alguém. Né, a espiritualidade me usa e faz o que tem que fazer. Não, eu tenho o meu mérito. Primeiro mérito, ter a capacidade de me conectar a essa espiritualidade bem intencionada para levar o auxílio. Porque se ele teve, né, se esse irmão espiritual teve a possibilidade de se aproximar de mim para que eu pudesse levar o auxílio, é porque eu tinha a mínima sintonia com ele. Esse é o primeiro mérito. Segundo mérito, nós trabalhamos os médios de uma forma geral, e aí eu estou falando médios encarnados, não médios que trabalham em casas espíritas. Os encarnados, eles recebem um auxílio, não são palavras sendo faladas no ouvido. Até porque a maioria sairia correndo, né? Se ouvisse alguém conversando no ouvido dela. É intuição. Sabe aquele sentimento? Liga para fulano, conversa com ele. Será que ciclano não está precisando de ajuda? Será que não está na hora de você ir lá e ter a conversa que tanto você está adiando de perdoar aquele indivíduo? Só que nós precisamos entender que isso passa por nós. Então, não é só a espiritualidade agindo, somos nós também.
Nós fazemos parte desse processo. Mas precisamos trabalhar a humildade para não acharmos que somos os donos da verdade. Não, tudo sou eu sou muito bom. Se eu começar a pensar assim, eu já saio de sintonia. Já vou sair de sintonia completamente com quem quer que esteja ali querendo auxiliar. Fala, Fred. Aí temos uma pergunta. Então, como medianeiros da tarefa mediúnica, estamos sendo a ferramenta de Jesus através de seus mensageiros? Apesar de ser muito fácil a gente usar essa palavra ferramenta, eu prefiro parceiros. Porque, como eu disse, a ferramenta dá a entender que eu não tenho mérito no processo. Então, eu prefiro uma parceria. Nós somos parceiros dos nossos trabalhadores espirituais para trabalhar e auxiliar em nome de Jesus. É uma parceria. Até porque muito dos conselhos que a gente oferece é nosso. Porque é da nossa vivência. Quantas vezes você não aconselha o seu amigo, né, o seu irmão, a sua mãe, o seu filho, com base na sua jornada, na experiência que você viveu? Olha, eu já fiz isso que você fez, não deu certo. Machucou muito, eu me arrependi. Será que não é melhor você repensar? Isso é seu. Você está usando a sua experiência de vida para auxiliar. Então, eu não sou só uma ferramenta. É uma parceria. Mas se é uma parceria, não sou só eu sozinho. Por isso, devemos trabalhar sempre a nossa humildade. E falando, né, em questão de humildade, foi justamente a falta dessa humildade que fez com que os sacerdotes, vendo toda aquela situação, toda aquela comoção pública das pessoas, né, aclamando Pedro e João pelo milagre que tinha acontecido, que eles mandaram prender os dois. Foi a falta de humildade por quê? Porque imagine, eles, sacerdotes, né, chefes do templo, e aos olhos de muitos, os donos da verdade. E simplesmente aparecem dois indivíduos e fazem um coxo andar. E eu nunca consegui fazer isso. E falam ainda que é em nome desse tal de Jesus que a gente mandou crucificar. A vaidade, ela é uma armadilha da qual nós devemos tomar muito cuidado. É a forma mais fácil da gente cair pela vaidade. Porque quando nós percebemos que aquela verdade que a gente construiu no nosso íntimo, ela não é tão sólida assim, e que outra pessoa está ameaçando isso, muitas vezes a vaidade fala mais alto. Qual é o caminho mais correto? Quando eu construo uma verdade durante a minha história, e eu percebo que essa verdade não é tão sólida. O caminho mais correto seria o quê? Eu tentar reconstruir essa verdade. Ouvir o conselho, observar o que o outro está me trazendo e reconstruir essa verdade dentro de mim. Talvez eu esteja errado, talvez seja por esse outro caminho, né? Não quer dizer abandonar a sua verdade, é reconstruir, porque nem tudo que você pensa está errado, mas talvez precise de uma lapidação. Mas quando a vaidade fala mais alto, o que que você faz? Não, eu estou certo, você está errado. E qual é a forma mais fácil de mostrar que você está certo e o outro está errado? É tirando o outro da situação. Todas as vezes que nós vemos situações em que o próprio Jesus ou os apóstolos foram presos, foram afastados por quererem trazer uma forma diferente, né, dos ensinamentos divinos, o que falou mais alto ali sempre foi a vaidade. Porque até então eles eram os donos da verdade. Como alguém chega agora e tem a audácia de querer ensinar coisas diferentes? Como alguém chega agora dizendo que eu estou errado? E aí eu estou falando, só um minutinho, Fred, eu estou falando isso não criticando os sacerdotes.
mas pedindo para que cada um de nós nos coloque na posição deles, porque nós fazemos a mesma coisa. Várias vezes durante a nossa vida. Nós fomos sacerdotes. Talvez não mandamos prender ninguém porque estava falando algo que feria a minha verdade. Mas, muitas vezes eu falei mal do outro porque ele estava falando algo que eu discordava. Muitas vezes eu tentei prejudicar o outro porque ele estava trazendo uma coisa que é contra o que eu acho correto. Caluniei porque ele age em desacordo com o que eu acho que é o caminho mais correto a seguir. Ele estava com a verdade? Talvez sim, talvez não, mas sou eu que tenho essa responsabilidade de carregar esse poder de dizer que o outro está errado? Quantas vezes nós não fomos os sacerdotes? Fala, Fred. Vamos lá. Deixa eu pegar a perguntinha aqui. Em cima dos sacerdotes, né? A pergunta é: os sacerdotes tiveram vaidade ou inveja? Diria que a vaidade e a inveja são irmãs e amigas. E andam muito juntas. Na verdade, todos esses sentimentos, tanto esses que a gente precisa trabalhar, não vou dizer que eles são ruins, mas que precisam ser trabalhados, quanto os sentimentos que são elevados, eles não são coisas totalmente distintas. Os sentimentos, as emoções, uma acaba adentrando a outra. Então, onde começa o amor próprio, onde acaba o amor próprio e começa o amor ao próximo, onde em tudo isso tem o altruísmo, não tem como eu distinguir. Então, por isso que quando a gente fala em vamos seguir os ensinamentos de Jesus, vamos aprender a lapidar os nossos sentimentos não tão bons, não é uma coisa dicotômica. Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. A gente não reencarnou, e o nosso planejamento reencarnatório tinha etapas. Não tinha etapas. Tinha objetivos. Só que às vezes você vai fazendo tudo junto. Por quê? Porque isso tudo, está tudo muito junto. Orgulho, vaidade, inveja, tudo isso está muito entrelaçado. E é difícil dizer o que é uma coisa e o que é outra, porque andam juntos. Assim como o amor, o respeito, a caridade, tudo também anda junto. Né? Então, eu diria que é os dois. A inveja por ver a população aclamando os dois. E querer isso para você. E a vaidade de achar que você é melhor do que ele e que, portanto, merecia toda aquela aclamação e não os dois. Então, é um pouquinho de cada. E cada um de nós tem um pouquinho de cada desses sentimentos. Fala, Fred. Não? Então, nós precisamos trabalhar essa nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso orgulho. E quando nós estivermos nessa posição de muitas vezes estarmos estudando, né, pode ser passagem bíblica ou qualquer outra coisa, quando a gente vê esses exemplos, ter o cuidado de não julgar. Porque é interessante que a gente vai ler a Bíblia, né, e muitas vezes a gente vamos ler o Novo Testamento, eu vou ler a Bíblia para aprender. Aí Jesus fala, não julgue o seu irmão. Aí você vê os fariseus, os saduceus, maltratando Jesus. E o que você pensa? O que você faz? Julga eles. Você pegou a Bíblia para poder aprender e faz o que Jesus falou para não fazer, lendo a Bíblia. Quem aqui não se ressentiu com o que aconteceu com Jesus, não se revoltou com o que aconteceu com Jesus e criticou e julgou e condenou esses sacerdotes? Da mesma forma como nós fazemos hoje. Então, não estamos na posição para apontar o dedo a ninguém. Como Jesus fazia, o que a gente tem que fazer é o quê? Oferecer. Oferecer o esclarecimento. Oferecer o auxílio. Oferecer o carinho. Oferecer o nosso exemplo. Mas não exigir. Quem somos nós para exigir?
Quem somos nós para julgar? E o interessante é que mesmo esses sacerdotes, tendo prendido Pedro e João, depois, né, interrogaram os dois, e depois de interrogar os dois, se viram naquela situação. E agora, o que a gente faz? É muito interessante essa passagem, porque é uma das poucas vezes que você vê a descrição destes sacerdotes assumindo que realmente aconteceu aqui. Não, eles em momento algum, quando você lê, falam assim, não, eles estão mentindo, não, eles contrataram esse coxo para fingir que está andando, não, eles falaram assim, o que a gente vai fazer? Porque todo mundo viu e foi real. Né? É colocado, se eu não me engano, como foi um ato notório. Então, até eles perceberam a verdade daquilo que estava acontecendo. Tanto que, o que eles fizeram? Fizeram o que podiam, que era só ameaçar, mas soltaram os dois. Porque eles sabiam que fazer algo mais seria dar um tiro no próprio pé. Porque era inegável tudo o que estava acontecendo ali. Então, eu diria para vocês que foi aprendizado, inclusive para eles. Ah, mas eles não mudaram. A semente foi plantada. Ninguém muda de uma hora para outra. Então, só o fato deles terem admitido que aquilo aconteceu já é uma grande mudança. São duas passagens muito interessantes, quando fala sobre como eles reagiram a esse milagre, que foi o fato deles terem admitido que foi um ato notório e terem ficado maravilhados com o fato deles terem percebido que aqueles dois conheciam Jesus. Então, eles perceberam, não são duas pessoas quaisquer, né? Não vai adiantar a gente simplesmente, né, tentar prender os dois. Então, no fundo, já estava dentro de cada um deles a verdade sendo, né, já tinha sido plantada, só faltava germinar. Muitos daqueles que estiveram lá a favor de crucificar Jesus foram os cristãos depois. Né? Lá para frente, vocês vão ter uma palestra maravilhosa sobre o Paulo de Tarso. E aí? Como criticar, como condenar estes irmãos, se eles, como nós, são falíveis e eles, como nós, têm a possibilidade da mudança? Então, esse trecho do Atos dos Apóstolos, ele tem muito ensinamento, como o Atos dos Apóstolos como um todo, né? É difícil você encontrar um versículo que não tenha um aprendizado. Mas o que eu carrego, né, que eu consegui trazer para vocês, né, desse trecho que a gente estudou hoje, primeiro, nós podemos sim seguir os passos de Jesus. Como a Suzana colocou maravilhosamente bem na oração. Olhando as pegadas que ele deixou na areia e tentando pisar em cima. Tentando fazer o que ele fazia. Vamos ser grandiosos como ele? Hoje não. Talvez um dia, mas hoje não. Mas as pequenas coisas que a gente é capaz de fazer hoje vão ser grandiosas de acordo com a nossa capacidade. O que Jesus fazia era grandioso aos nossos olhos, mas dentro da capacidade dele, estava dentro da normalidade. Então, não vamos tentar fazer algo no nível de Jesus, vamos fazer algo no nosso nível, dentro das nossas possibilidades. O que eu posso fazer hoje? Ah, eu não posso fazer um coxo voltar a caminhar. Ok, mas eu posso dar um conselho a alguém que está estagnado na vida. Eu posso ir lá e ajudar a contribuir a comprar uma cadeira de roda para quem não consegue andar. O que eu posso fazer hoje? O que me possibilita as oportunidades que a vida me traz? E não são coisas que demandam tempo ou grandes sacrifícios da nossa vida. Como eu disse, um bom dia. De verdade, com carinho. Um sorriso. Um perdão.
nós temos um poder que nós não conseguimos enxergar o tamanho dele. Uma oração perfeita. Uma oração. Às vezes alguém está muito triste e você não tem a possibilidade de ir até onde ela está. Ore por ela. Porque essa oração vai chegar. Talvez ela esteja fechada e não permita que chegue hoje, mas vai chegar em algum momento. E essas nossas ações são grandiosas, sim, dentro da nossa limitação, elas são grandiosas. Nós podemos seguir os passos de Jesus, com a responsabilidade e entendendo os nossos limites. Jesus sempre deixou isso claro, que ele não queria pessoas que simplesmente o vissem como líder. Ele nunca se colocou na posição de líder. Ele se colocava na posição de professor. Ele estava ali tentando auxiliar as outras pessoas a entenderem. Tanto que ele disse que não veio, destruir a lei. Ele veio ajudar as pessoas a compreenderem uma lei que já havia sido trazida. Como um professor. Paciente, amoroso. E, mais importante, a aula nunca acabou. O sinal nunca bateu. E ele nunca foi embora. Ele pode não estar aqui materialmente, mas ele continua presente nas nossas vidas. Fala. Então, gente, eu espero que essa nossa conversa possa ter sido tão produtiva para vocês quanto foi para mim. Porque eu tenho que confessar algo. Eu não vou dizer a vocês que eu não leio a Bíblia, ou que... Eu até gosto, com o tempo eu criei esse costume, mas a cada vez que eu tenho essa possibilidade de conversar com vocês sobre um texto da Bíblia, eu aprendo mais. O curso do Atos dos Apóstolos já foi dado várias vezes na fraternidade. Cada vez que é dado, eu aprendo uma coisa diferente. Na verdade, várias coisas diferentes. Tanto assistindo as palestras quanto dando. Então, é muito importante que a gente tenha esses momentos e que vocês possam aproveitar estes momentos, não só aqui, mas nos seus lares, e que vocês possam fazer o milagre acontecer. Que hoje possa ter sido mais um milagre acontecendo na vida de vocês. E que, com base em tudo que a gente pôde conversar, que vocês possam levar esse milagre para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos. Lembrem-se, são pequenas ações que constroem os grandes milagres. Tudo bem? Então, fazer oração para que a gente possa, finalizar. Agradeço a todos que ficaram até o final, agradeço a todos que puderam, compartilhar esse momento conosco. Mestre Jesus, caminhando com dificuldade, tropeçando, às vezes nos perdemos no caminho, mas o nosso objetivo é seguir os seus passos. Sabemos que não é fácil. Sabemos que a caminhada é longa, mas também sabemos que o teu auxílio nunca nos faltará. Que quando necessário, parará ao nosso lado, nos ajudará a respirar, pegar um fôlego e continuar. Quando necessário, nos carregará no colo. Quando necessário, nos levará o amor e o carinho para que compreendamos a responsabilidade dos nossos passos diante dessa jornada maravilhosa de crescimento. O caminho é longo, mas nós perseveramos e continuamos aqui, contando com o teu amor e a tua luz, hoje e sempre. Que assim seja.